Galinhas. Essas aves são mais do que apenas uma visão comum em quintais e fazendas. Essas criaturas emplumadas são presenças constantes em nossas vidas, parte integrante da paisagem rural, e muitas vezes até urbana. Seus cacarejos e ciscadas são como a trilha sonora do nosso dia a dia, um lembrete da simplicidade da vida no campo. Elas nos fornecem ovos e carne, alimentos básicos em nossa mesa, ricos em proteínas e nutrientes. Mas você já parou para pensar de onde elas vieram? A jornada dessas aves é muito mais incrível do que podemos imaginar. Uma história que se estende por milhões de anos, entrelaçada com a própria história da vida na Terra, desde os tempos mais remotos. Acredite ou não, a galinha, essa ave tão comum, descende dos gigantes do passado, os dinossauros. Isso mesmo, você não ouviu errado. Essas aves aparentemente comuns carregam em seu DNA a história de eras passadas, um elo vivo com um mundo que não existe mais. A história delas é uma prova da força da adaptação e da evolução, um conto que nos conecta a um passado distante, muito antes do surgimento da humanidade. Embarque comigo nesta viagem fascinante através do tempo, enquanto desvendamos a árvore genealógica da galinha até suas origens ancestrais. Vamos explorar o mundo dos dinossauros, conhecer o elo perdido representado pelo Archaeopteryx, a criatura que conecta os dinossauros às aves modernas. E vamos descobrir como uma ave selvagem da selva se transformou na galinha doméstica que conhecemos hoje. Prepare-se para ver a galinha sob uma nova luz, para se maravilhar com a complexidade e a beleza de sua jornada evolutiva, e para apreciar a incrível jornada que essa ave extraordinária percorreu até chegar à nossa mesa. Uma história de sobrevivência, adaptação e da força implacável da natureza. Nossa história começa há milhões de anos, na Era Mesozoica, um período fascinante dominado por criaturas incríveis e paisagens que hoje só existem em nossa imaginação. Era a época dos répteis gigantes, os dinossauros, que governavam a Terra com seus diferentes tamanhos e hábitos. Essas criaturas magníficas, algumas pequenas e ágeis, outras colossais e imponentes, dominaram o planeta por mais de 180 milhões de anos. Entre eles, um grupo se destacava, os terópodes, dinossauros bípedes, a maioria carnívoros, com suas características únicas e habilidades de caça. Seus membros posteriores fortes e membros anteriores curtos os tornavam caçadores implacáveis, capazes de correr em altas velocidades. Estamos falando de animais como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, nomes que evocam a força e o poder daqueles tempos. É nesse grupo de predadores que encontramos as primeiras pistas da linhagem da galinha. Os terópodes não eram apenas máquinas de caçar. Alguns começaram a desenvolver características que hoje associamos às aves. É difícil imaginar a relação entre a galinha e essas criaturas ferozes, mas a evolução, com suas sutis e poderosas mudanças, é capaz de nos surpreender. A princípio, a ideia de que as galinhas descendem de dinossauros pode parecer absurda, mas a ciência nos revela a teia complexa da vida e suas transformações. A conexão não é óbvia à primeira vista, mas quando analisamos os fósseis com cuidado, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E os paleontólogos encontraram um verdadeiro tesouro de evidências. Fósseis que contam a história da evolução das aves a partir dos dinossauros. Uma transformação que levou milhões de anos, com os terópodes desenvolvendo penas, inicialmente para isolamento térmico ou para exibição, mas que eventualmente levariam ao voo. As garras se transformaram em asas, os ossos se tornaram mais leves. As mudanças foram lentas e graduais. Um processo lento e gradual, mas implacável, moldado pela seleção natural, onde cada pequena vantagem era crucial para a sobrevivência. As características mais vantajosas eram passadas para as próximas gerações, esculpindo a evolução das aves a partir dos dinossauros. E nesse ponto da nossa jornada, encontramos o Archaeopteryx, uma criatura fascinante que representa a ponte entre os dinossauros e as aves. Imagine o período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos,
com suas florestas exuberantes e dinossauros gigantescos. É nesse cenário que o Archaeopteryx surge. Sua descoberta no século XIX causou um verdadeiro rebuliço na comunidade científica, e não era para menos. Seus fósseis, encontrados na Alemanha, revelavam uma criatura única. O Archaeopteryx era um enigma, uma mistura de características reptilianas, como dentes e garras, com características de aves, como as penas. Essa combinação peculiar o colocava na linha tênue entre os répteis e as aves, desafiando as classificações tradicionais e revolucionando o estudo da evolução. Do tamanho de um corvo, com dentes afiados, garras e uma longa cauda óssea, ele era um pequeno dinossauro com características inegavelmente aviárias. Mas o que realmente diferenciava o Archaeopteryx eram suas penas. E não estamos falando de penugem simples, mas sim de penas complexas, como as das aves modernas. Essas penas eram a chave para a sua sobrevivência, permitindo que ele planasse entre as árvores e escapasse de predadores. A preservação detalhada dessas penas em fósseis é um testemunho da incrível capacidade da natureza de registrar a história da vida na Terra. Mas não se engane, o Archaeopteryx não voava como as aves de hoje. Seus voos eram limitados, mais planagens do que voos propriamente ditos. Sua estrutura óssea e muscular sugere que ele era um planador habilidoso, batendo as asas apenas para breves impulsos. Ainda assim, o Archaeopteryx representa um marco na evolução das aves, um exemplo da capacidade da natureza de inovar e se adaptar. A jornada dos dinossauros até as aves foi uma verdadeira maratona evolutiva, com uma série de transformações impressionantes. As escamas deram lugar às penas, os ossos pesados se tornaram ocos e leves, e os membros superiores se transformaram em asas. As penas, inicialmente importantes para isolamento ou para exibição, se tornaram a chave para a conquista dos céus. Essa adaptação crucial permitiu que as aves explorassem novos ambientes, escapassem de predadores e buscassem alimento de maneiras completamente novas. Com o passar do tempo, os corpos dessas aves ancestrais se adaptaram ainda mais ao voo. Seus ossos se tornaram ainda mais leves, seus sistemas respiratórios mais eficientes, e seus cérebros desenvolveram a capacidade de lidar com as demandas do voo. Essa jornada de milhões de anos resultou na incrível diversidade de aves que vemos hoje, desde as águias majestosas até os beija-flores vibrantes. E sim, em meio a essa história fantástica, encontramos os ancestrais da galinha. Apesar de não voarem tão alto quanto seus parentes, as galinhas carregam consigo o legado de sua ancestralidade. Seu DNA guarda a memória de um passado distante, um elo com os dinossauros que um dia dominaram a Terra, uma prova da interconexão de toda a vida em nosso planeta.